está subindo ou se a poeira está baixando. Quem vai contar tudo na turma do bate-bola é o Thiago Reis. Previsão do tempo é com outro Reis, né, Manuel? Durante muito tempo foi o Rui Brandos Reis. Mas eu tô para te dizer que a poeira tá subindo, viu? Boa noite para você, pro ouvinte ligado na turma do bate-bola. Torcedor do Cruzeiro não tá satisfeito. Muitas manifestações nas redes sociais. Protesto marcado para amanhã em frente à Toca da Raposa. Lembrando que os jogadores estarão concentrados para o compromisso diante do Goiás. A escolha do Mozart não agradou. O torcedor queria sim a saída do Felipe Conceição, mas a bronca mesmo é com a diretoria, com a gestão do presidente Sérgio Santos Rodrigues. E o Rodrigo Pastana, que acabou de chegar, traz também o Mozart como o seu treinador de confiança para tentar, vou usar um termo lá da roça, lá de Cipotânea, para aprumar esse time do Cruzeiro na temporada de 2021. O Mozart desembarcou ontem em Belo Horizonte, já foi à Toca da Raposa, mas não comandou nenhum trabalho. Hoje ele conversou com a imprensa, teve o primeiro contato com os jogadores, a primeira atividade, vai também comandar um trabalho amanhã, o jogo é às 9 da noite, então pela manhã deve tranquilamente registrar aí, o torcedor vai ter esse primeiro trabalho do Mozart diante dos jogadores, mas ele é nosso convidado, nada melhor do que ouvir o próprio técnico do Cruzeiro. O novo comandante conversou com a imprensa e ele fala primeiro sobre esse momento de turbulência, um elenco com muitas mudanças de treinadores, quem fez o convite para ele chegar ao Cruzeiro, enfim, vamos deixar com que o Mozart fale aqui na turma do bate-bola e a sua primeira impressão desse contato com o elenco do Cruzeiro. Fala aí, Mozart. Não cabe a mim falar o que aconteceu, deixou de acontecer nos últimos meses, no último período, e dos treinadores que passaram por aqui. O Rodrigo Pastana foi o cara que me trouxe para cá, acredito muito no trabalho dele, nós temos uma sintonia importante em termos de... e falo isso porque assim, o período que nós trabalhamos juntos nunca teve nenhum tipo de interferência, pelo contrário, existe troca de ideias, mas não teve nenhum tipo de interferência. E tivemos um desempenho importante aí na última Série B. Então, assim, não vejo dificuldade alguma. E assim, cabe a mim ressaltar aqui a maneira que eu fui recebido no clube. Fui muito bem recebido por todos os profissionais que estão aqui. Então, assim, eu encaro esse desafio, que é um grande desafio na minha carreira, como uma página em branco, assim, e cabe a mim, juntamente com a minha comissão, com os jogadores, escrever uma história da melhor maneira possível. Mozart fala sobre o que gosta neste elenco atual do Cruzeiro e se o momento é de resgatar aqueles atletas que estavam desprestigiados dentro do grupo cruzeirense. É óbvio que pontualmente nós vamos tentar trazer alguns nomes, mas eu vejo que nós temos um elenco forte e aqui não estou respondendo para fazer média com ninguém, pelo contrário, seria no mínimo indelicado da minha parte chegar aqui e colocar uma lista enorme de reforços, não vejo essa necessidade, eu vejo que nós temos um elenco qualificado, pontualmente nós vamos reforçar e eu vejo mais do que isso, assim, nós temos que resgatar alguns jogadores que talvez estavam com pouco espaço. Mozart, desejando a você boas-vindas, sucesso na sua nova caminhada, mas o ambiente em que você chega para o Cruzeiro não é dos melhores, a torcida tem forte desconfiança a respeito do seu trabalho, a gente sabe que qualquer um que vá começar um novo desafio quer chegar bem recebido, com confiança, e não parece ser o caso a respeito da torcida do Cruzeiro. Queria entender, Mozart, o tamanho dessa pressão e se você acha isso natural, é normal da profissão e o que fazer para tentar reverter esse quadro, Mozart. Bom, acho bem natural, normal. A desconfiança, provavelmente parte da torcida não conhece o meu trabalho, talvez boa parte da torcida conheça do jogo que nós fizemos ano passado aqui contra o Cruzeiro, 1-1 no Independência, e para reverter isso é só com desempenho e com vitórias. Para mim é bem claro assim que o treinador ele precisa trazer resultado. Então eu lido de maneira bem natural com a desconfiança e com a cobrança de resultados. Nós somos um clube, é redundância falar, mas é gigante, né? Em todos os sentidos, em estrutura, em torcida. E é um clube que
a pressão ela é de acordo com o seu tamanho. Então eu vim para cá assim de maneira sabendo da cobrança que seria, sabendo da desconfiança que teria, mas eu só vou reverter com o resultado, e para mim isso é bem tranquilo. Toda a sorte do mundo ao Mozart. Começou a sua era de trabalho nesta sexta-feira, fará sua estreia diante do Goiás. Vou até trazer o Léo Figueiredo daqui a pouquinho para falar um pouquinho da formação do time, né? Como é que vai fazer o Mozart com 2 treinamentos? Mexe no time, não mexe, mantém o que vinha sendo feito pelo Felipe Conceição. Mas vamos saber da equipe esmeraldina, o Goiás, que está ali na bica do G4, é também uma força desta Série B. Como vem o Goiás, Emerson Pansieri? Boa noite. Boa noite, Thiago, Léo, Emanuel, quem nos acompanha na turma do bate-bola. O time chegou ontem, às 10 horas da noite, a Belo Horizonte, faz um treino nesse instante, finalizando a atividade no CT Lana Drummond, e depois todo mundo no Hotel Mercury para o descanso, e depois também o vídeo com o técnico Pintado pensando nesse jogo contra o Cruzeiro. A baixa do Goiás é o zagueiro Fábio Sanches. Depois de 4 temporadas, ele deixou a equipe esmeraldina e foi atuar na Ponte Preta. Outro jogador que está fora da partida é o lateral esquerdo Jefferson, não foi convocado pelo Pintado para esse duelo contra a equipe celeste. O meia Albano, o zagueiro Iago Mendonça estão lesionados e também desfalcam o grupo do time goiano. Para pensar numa provável formação do Goiás, que estreou contra o Sampaio Correia 0-0 e venceu na última rodada o Confiança por 2-0, jogando dentro de casa, jogando em Goiânia. Provável formação então com Tadeu, Apodi, David Duarte, Reinaldo César e Hugo, Breno, Caio Vinícius e Elvis, Diego, ó o Aleph Manga aí, vai vir e vai jogar, e Bruno Mezenga. Esse é o provável Goiás, Thiago. Aleph Manga, aquele que chegou no Goiás dizendo que estava pensando num clube maior, que ia pensar no Goiás como trampolim para chegar num clube grande. E eu assisti esse Goiás e Confiança, viu, Léo Figueiredo? Há uma peculiaridade, tava 1-0 pro Goiás, iniciozinho do segundo tempo, o goleiro do Confiança, o Rafael, foi repor a bola, dar um chutão pra frente, acertou o pé do jogador do Goiás, tomou o 2-0. Não vi nada demais no time do Goiás, não. Pro Cruzeiro, quem sabe, buscar uma vitória amanhã. Mas o que fazer, Léo Figueiredo? Acho que fica muito mais no campo da conversa, do psicológico, de tentar, talvez, apostar nos jogadores mais cascudos. Uma informação que a Itatiaia trouxe no Rádio Esportes, ele tá buscando o Mozart, pediu a volta do Giovanni Piccolomo. Você vai se lembrar dele, meia, canhoto, chegou no Cruzeiro vindo do Curitiba, pós-cirurgia, tava acima do peso, fez até um golaço no Independência, de fora da área, mas depois acabou pouco aproveitado também pelo Filipão, e o Conceição o dispensou. Estava no Avaí, o Cruzeiro colocou no contrato, né? Aliás, o Cruzeiro pagava 70% do salário do Giovanni lá no Avaí. O Cruzeiro exerceu, então, o direito de buscá-lo e reintegrá-lo ao elenco. É um pedido já do Mozart, o Giovanni, para esse meio-campo do Cruzeiro. E ele está apostando, falando em pegar esses jogadores relegados, aqueles que estavam encostados. Deu muita moral para o Marcelo Moreno, que não volta agora, vai disputar a Copa América com a seleção da Bolívia. Mas está no caminho certo o Mozart, Léo Figueiredo. Boa noite. Boa noite, Thiago. O caminho certo é difícil de cravar, porque, sinceramente, eu não sei qual é o caminho certo para o Cruzeiro neste momento. É uma dificuldade muito grande. O Mozart vai sofrer a pior pressão que ele já teve na vida. Como treinador, ele não teve nenhuma experiência parecida. Ele fez um trabalho legal no CSA, chamou atenção, sim, no futebol brasileiro, mas é pouco ainda para chegar no Cruzeiro e o torcedor do Cruzeiro dormir tranquilo, imaginando que o time vai melhorar rapidamente nas mãos do Mozart. É um cara inteligente, sabe se pronunciar, muito sóbrio nas entrevistas coletivas. Taticamente, eu acho até que ele tem um estilo parecido com o do Felipe Conceição, gosta de marcar saída de bola, gostam de um time bem compacto, não é nenhum adepto de um estilo de jogo muito diferente, mas ele vai precisar demonstrar o que, sinceramente, eu ainda não vi, até porque ele tem 41 anos. Ele vai ter que ter muito, mas muito comando de vestiário, muita capacidade de gestão, porque o Cruzeiro não é só um clube gigante, mas é um clube gigante que está vivendo sua pior crise, financeira principalmente. Jogadores com salários atrasados. Como fazer essa rapaziada correr, se dedicar nos treinamentos, tá focado no jogo, da importância que é vencer o Goiás, por exemplo, amanhã é importantíssimo o Cruzeiro vencer. Então o Mozart vai ter que ter uma capacidade de mobilização. Posso dizer que ele tem.
porque a carreira dele é muito curta. E daí sim, a desconfiança da torcida do Cruzeiro, e eu concordo. Se o Mozart pode fazer um bom trabalho, eu torço para que ele faça. Mas até então, ele não tem estofo para chegar aqui e deixar o torcedor do Cruzeiro dormir tranquilo. Thiago Reis. Estofo é muito bom, Léo Figueiredo, é isso mesmo. Não tem ainda, né? Quem sabe um grande desafio como esse no Cruzeiro vai dar ao Mozart esse estofo que ele precisa na carreira. Gente, amanhã é Dia dos Namorados, hein? E você, já passou no Apoio Mineiro? É a última semana do mega aniversário de ofertas do Apoio para fazer aquele jantar legal, gostoso para namorada, para sua esposa. Tem galinha passarinho Big Frango, R$4,98 o quilo. Xande fora, R$32,90 o quilo. Cerveja local Pilsen latão, 473 ml, R$2,29. Nesse friozinho, Dia dos Namorados, não pode faltar aquele vinho chileno, né? Tem o Travessia Selection, 750 ml, só R$24,90. Aproveite este sábado e dê uma passadinha em uma das lojas do Apoio Mineiro. Emanuel, você me perguntou se a poeira estava mais alta ou mais baixa no Cruzeiro assim que entrei aqui na participação da turma do bate-bola. Posso dizer a você o seguinte, conversei hoje com 2 conselheiros muito influentes, um deles, inclusive, sempre lembrado aí para ser presidente do Cruzeiro, que o presidente Sérgio Santos Rodrigues tem que renunciar, é um pedido da torcida. O que esses conselheiros têm dito? Você conhece também grande parte desses homens fortes do Conselho do Cruzeiro. Todos eles são legalistas, quer dizer, são contra o golpe. Retirar o Sérgio Santos Rodrigues na marra, todos eles são contra. São contra também manifestações de violência que vem acontecendo nos últimos dias. Casa do ex-presidente Gilvan de Pinho Tavares foi depredada. Esta noite teve foguetório no prédio onde mora o Sérgio Santos Rodrigues na Zona Sul. E o que eles dizem, já vinham dizendo há algum tempo, está ruindo a administração do atual presidente. Ele segue firme no seu propósito de cumprir o mandato até o fim de 2023, mas que não vão participar de maneira nenhuma de algum golpe para derrubar o presidente Sérgio Santos Rodrigues, que isso teria que partir dele, presidente do Cruzeiro, de sair, de renunciar, mas que seguem firme no propósito de ajudar o clube. Respondendo a sua pergunta, Emanuel, a poeira está mais alta do que nunca, Carneiro. O sinal eletrônico vai marcar daqui a pouco 6h30. Ontem falamos sobre o Cruzeiro, que essa chegada aí do Mozart seja o começo de uma reação. O Campeonato Brasileiro da Série B é o que resta para o Cruzeiro e é o mais importante que o Cruzeiro tinha para a temporada de 2021. O elenco tem bons jogadores. O Cruzeiro precisa de melhorar também o astral do time, a cabeça do time, porque as jogadas do Cruzeiro estão se mostrando jogadas inseguras, jogador com medo de arriscar, jogador errando passes assim de 5, 6 metros. Isso tudo pode crescer, melhorar com a chegada dessa nova comissão técnica. Muito difícil a situação do Cruzeiro nesse momento, como temos repetido.